e segue a história. Amados, só que tem o seguinte: eu acabei de falar que Abraão, ele ouviu os céus. Só que teve um momento que ele começou a ouvir a terra. No momento que a sua esposa quis entrar na situação, quis entrar na história e quis dar um palpite para ele. Vamos pegar uma serva, se deita com essa serva e vai gerar um filho, e esse filho será o herdeiro. E esse filho até hoje está dando trabalho em Israel aí, ó. Guerra, no momento atual, enquanto eu estou pregando, está tendo guerra em Israel. Sabe de onde que vem essa guerra? De quando Abraão ouviu a terra, parou de ouvir os céus. Quando ele ouve a terra, quando ele ouve a sua esposa, ele gera Ismael. E até hoje, até os dias de hoje, está dando trabalho. Mas tinha uma promessa para a vida de Abraão. A promessa da vida para Abraão é que ele continuasse ouvindo os céus, porque Deus tinha uma promessa de um filho. E depois, irmão, lá no capítulo 21, é o último texto que eu vou ler nessa noite. Capítulo 21 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe disseram, e fez por ela o que prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Passando um pouquinho para frente no verso 8, diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Em algumas outras traduções está dizendo banquete. Primeira vez que ele ouve a terra, ele ouve Sara, a sua esposa, e gera Ismael. Segunda vez que ele ouve a terra de novo e não o céu, Isaac nasce. Só relembrando, quando Deus chama ele, dá a promessa para ele, todo lugar que ele chega, ele levanta o quê? Um altar. Agora Isaac nasce, o que ele faz? Levanta um banquete. Não levanta o altar. Não levanta o altar da adoração. Não levaram um altar de clamor. Um altar para de agradecimento. Ele não olha só para Deus. Agora ele vira, olha para o povo. Nasceu a promessa, nasceu o herdeiro. Vamos festar. Agora é o seguinte: agora mudou a história. Vamos comemorar. Vamos fazer banquetes, porque a promessa se cumpriu. E quando a promessa não havia se cumprido, ele levantava altares. Quando a promessa se cumpre, ele dá banquete. E quando a promessa não se cumpre, ele anda guiado pelo céu. Mas quando se cumpre a promessa, agora ele é guiado pela terra. Parou de levantar altares para o Senhor. História essa tem lá também no livro de Esther. Rainha Vasti, tem Xerxes, 180 dias mostrando a grandeza do palácio dele. 180 dias, depois deu 7 dias de banquete. E aí ele chama um dos servos dele e fala: chama minha rainha, que eu quero apresentar a beleza dela. E quando manda o eunuco chamar ela, quando chega e fala: o meu rei te chama, quer te apresentar diante dos amigos, 7 dias de fartura para todo o povo. Ela fala: não vou. Estou dando um banquete para minhas mulheres e minhas servas. Então volta o eunuco e fala: mulher lá não vem não. Mulher lá deu os canos. E agora? E aí o rei dá um decreto que ela nunca mais entra na presença dele. E aí na hora que entra, nessa história que entra Esther, eu não vou entrar nesse contexto, mas Esther, enquanto Vasti não quis entrar na presença do rei, e ela dava banquetes para as mulheres que seguiam ela, Esther jejuava 2 dias para entrar na presença do rei. Consegue entender a diferença? Consegue ver a diferença entre ouvir os céus e a terra? Enquanto uma dá banquetes, banquetes chama multidão, chama gente, pessoas interesseiras. Mas quando você ouve os céus, você jejua, você ouve os céus, você é direcionado por Deus pelos céus. Você vai andar nos caminhos segundo a vontade de Deus na sua vida. E Deus olhando por toda essa situação,
Deus já tinha começado a história, Deus já tinha falado para Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, cara, eu tenho um grande, a minha promessa é muito grande para você. O teu pai morre lá, eu tirei você daquela terra. Você levantava altares para mim, você não tinha filho, eu te dei um filho. Você no percurso, você ouve a terra e fala de me ouvir. E aí Deus começa um novo processo para a vida de Abraão. Ali Deus tinha que trazer Abraão de volta para levantar altares. E a palavra do Senhor diz que o menino cresce. Isaac cresce. Então Deus, num belo dia, teve uma magnífica ideia. Abraão, pega teu menino, diz assim a palavra do Senhor, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Lá sacrifica ele. É interessante que nós ficamos sabendo, nós achávamos que quando fala, pega esse menino, ele tinha 5, 6 anos, tinha, se não me engano, 37 anos nessa época, Isaac. E aí, através dessa ordem, Abraão pega o menino, leva. Vocês conhecem a história? No meio da caminhada, o menino olha para ele e fala: rapaz, estou vendo aqui a lenha, cadê o sacrifício? Deus proverá. E quando eles avistam o lugar, eles deixam os servos, e daquele lugar em diante só vai o pai e o filho. Quer ver algo interessante? O que Abraão faz? Levanta um altar, ajeita tudo, coloca Isaac em cima, amarra ele, pega o cutelo que é faca, ergue. Deus fala: Abraão, não rela, menino. O que eu queria que você fizesse, você já fez. Foi levantar o altar. Eu só queria que você voltasse a levantar altares para mim. Eu só precisava de você voltar a andar segundo a minha instrução. Não toque no menino. Não toque no menino. Já tem o sacrifício. Já tem uma oferta preparada ali do lado. E aqui o profetista do amigo. O que Deus vai precisar de fazer para eu e você parar de dar banquete, parar de andar no meio da multidão e começar a levantar altares com o Senhor? O que o Senhor vai ter que fazer? Qual vai ser a providência do Senhor? O que Deus vai precisar de fazer na minha vida e na sua vida para pararmos de praticarmos banquetes, visitar banquetes, andar através de banquetes e voltar a conquistar, a voltar a construir altares para o Senhor? Amados, nós vivemos numa região que tem muito banquete. Muitas pessoas dizem: o interior de São Paulo é o corredor da fome. Isso já foi há alguns anos atrás, mais ou menos uns 15 anos atrás. Hoje, o interior de São Paulo não é mais o corredor da fome, é um corredor longe de prosperidade. As cidades do interior de São Paulo é um lugar de prosperidade. Existem muitos banquetes no interior de São Paulo. Muitas pessoas, muitos servos, muitos crentes, muitos homens de Deus estão indo buscar banquetes e pararam de construir altares para o Senhor. Mas aqui fica um detalhe. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um projeto, tem um plano, tem um processo para a minha vida e para a sua vida. Cuidado. Quando paramos de levantar altares, começamos a frequentar apenas os banquetes, Deus vai criar uma circunstância. Ele vai pedir alguma coisa para eu e você fazer, para voltarmos a levantarmos altares. Para Abraão foi o preço de morte do próprio filho. Ah, mas não sacrificou. Mas agora você imagina o que estava levando o menino para ser sacrificado. Agora imagina eu e você. Ah, não morreu, mas imagina você ficar do lado do seu filho 15, 20 dias no UTI, sabendo se ele vai morrer ou não. Falei, isso é fraco? Não, é palavra de Deus. Falei, você está profetizando isso na minha vida? Não, eu estou te alertando para que isso não aconteça. É diferente. É diferente. Porque a palavra nos garante. Deus vai criar uma situação para eu e você. Se nós paramos de levantar altares, Deus vai criar uma situação para que nós nos prostremos de novo. Nós nos colocamos no chão de novo
e começamos a orar e olhar só para Ele.